Empresa recém-lançada de inteligência artificial lança modelo de IA mais desenvolvido do mundo com apenas alguns milhões. Essa foi exatamente a primeira notícia que eu li no dia, quando vi Bitcoin abaixo dos $100 mil e uma euforia no mercado relacionado ao lançamento do DeepSeek. Nesse momento eu parei e pensei, cara, é impossível uma empresa de poucos meses, utilizando só alguns milhões, ter lançado uma coisa melhor do que todo mundo. Não faz sentido. Então eu passei as minhas últimas 12 horas pesquisando sobre este lançamento e, de fato, essa empresa não existe há poucos meses e nem usou só poucos milhões, mas existem algumas coisas extremamente interessantes nesse lançamento, principalmente por ele ser open source. Enquanto eu lia as coisas e ia descobrindo sobre essa empresa, várias questões assim interessantes até me lembraram um pouco o nascimento do Bitcoin. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da história que eu passei horas e horas e horas pesquisando para a gente entender se de fato estamos frente a frente com uma super disrupção que coloca absolutamente tudo do mercado financeiro em xeque, ou não, e também explicar um pouquinho por que teve essa reação tão ruim ao lançamento, que teoricamente é bom, já que de forma geral o que essa inteligência artificial coloca no mercado é uma forma mais eficiente e muito mais barata, também open source, de produzir inteligências artificiais da forma como nós estamos ficando cada vez mais acostumados a lá OpenAI, certo? Então vamos lá descobrir o que aconteceu nessas últimas horas e dias, basicamente. Então eu acordei, vi várias notícias nesse sentido, né? Então, nerd da computação desenvolve um sistema barato de IA que pode fazer frente, né, aos big boys, às big techs, e a cara dessa criaturazinha aqui, vamos dizer, né? Então, como eu falei pra vocês, né, eu vi essas manchetes dessa empresa recém-lançada que, meu Deus do céu, com um valor muito baixo tá fazendo tudo. Vi até um Twitter do Arthur Reis falando mini crise financeira, Bitcoin é $70 mil antes de ir para $250 mil. Eu particularmente tenho ficado cada vez mais resistente a quaisquer notícias que sejam ou muito positivas ou muito negativas. Eu acho que sempre existe essa tendência ao exagero, seja por motivos de marketing, ou seja por motivos do sentimento mesmo das pessoas aflorarem, mas sempre que eu me deparo com essas notícias muito, meu Deus, a pior coisa, a melhor coisa do mundo, eu tendo a falar, calma lá, vamos ver o que tá acontecendo. Então, de fato, em termos de precificação, né, as coisas foram bem drásticas, digamos assim, né, então a gente, apesar da gente já ter tido uma recuperação no dia, os índices, né, aqui, por exemplo, o Nasdaq caiu bastante. As que mais sofreram com isso foram, claro, né, as empresas que estavam diretamente relacionadas ao desenvolvimento de chips para inteligência artificial, como a Nvidia, por exemplo, aqui tá menos 24%, né, Siemens Energy, menos 20%, o Bitcoin tá dando digamos, deu uma volta aqui, né, basicamente para $101 mil, mas chegou aí a $97 mil, né, e tudo isso foi uma grande reação a uma questão que é a seguinte, tá? Aqui, gente, depois a newsletter com mais detalhes sobre tudo isso, mas vou usar aqui para me guiar, né, então, assim, de fato, foi o pior crash que a gente teve desde o carry trade, né, do iene, que a gente já comentou bastante, eu comentei bastante com vocês, né? Foi, digamos que, quase o pior pesadelo desde o carry trade que o Vale do Silício teve, né? E foi uma dor de cabeça, digamos, porque nasceu do nada, né? Um novo modelo de IA de código aberto, desenvolvido por chinês, com custo muito menor e uma necessidade de processamento menos intensiva, né? Então, parece uma coisa super boa, era para ser um sonho, mas foi um pesadelo. E o que acontece, né? Esse novo modelo, ele coloca em xeque várias premissas tecnológicas, premissas financeiras e também coloca bastante lenha, né? Nessa disputa tecnogeopolítica entre Estados Unidos e China, em um contexto em que o Trump, por exemplo, né, diz que quer transformar os Estados Unidos ali na capital das inteligências inteligências artificiais, né? Mas qual é a grande questão aqui? Por que
esse super modelo muito mais eficiente causou o crash no mercado? Porque ele salienta uma pergunta, que é uma pergunta é um problema de precificação, né? Ou seja, se é possível construir esses modelos de inteligência artificiais a um preço muito menor, então existe uma justificativa para esse valuation das empresas de tecnologia, principalmente, por exemplo, NVIDIA, né? Aqui é um problema que eu acho que o Howard Marks trata muito bem, que é a questão de nenhum ativo ele é bom independente do preço. Essa é a nossa premissa de precificação, que estava correlacionado ao custo de desenvolvimento desses modelos de inteligência artificiais. Ele precisa ser repensado, então o custo dessas ações também precisa, em certo sentido, ser repensado. E, em algum sentido, isso já foi repensado, né? Então, se a gente considera a NVIDIA especificamente, né, com essa queda ali de, digamos, 24%, basicamente, né, isso é uma reação, né, uma reprecificação já acontecendo bem séria, né, e que responde um pouco a essa pergunta. Mas qual eu acho que é, assim, um dos aspectos mais interessantes, né, é que além da questão da precificação, o surgimento da DeepSeek, ela coloca algumas questões muito interessantes, né, que é, o futuro de inteligência artificial realmente está na mão dos Estados Unidos? As grandes empresas de tecnologia, elas vão exclusivamente ser aquelas que produzem esse modelo de inteligência artificial? Existe a possibilidade do modelo, né, e do mundo open source, na verdade, ser aquele que vai na frente desse processo? Então, existem vários ICs, né, e várias perguntas em aberto, mas antes disso eu quero voltar e explorar um pouquinho a origem da DeepSeek. Por quê? Porque diferente do que muita gente falou, não é uma empresa que surgiu do nada, não é uma empresa que gastou uns centavozinhos e alguns meses ali de desenvolvimento para lançar isso. Na verdade, não. Isso não é verdade, tá certo? Então, eu até trouxe aqui um pouquinho da história dessa empresa para vocês, né? Então, sim, a DeepSeek, ela é uma startup que foi criada em 2023, que parece ter surgido do nada, mas na verdade ela é resultado de um trabalho, né, de um grupo de desenvolvedores que estão lidando com IA desde 2008, gente. Então, na verdade, não são 2 meses, são 2 décadas de trabalho, né? A DeepSeek, ela é um subprojeto, né, digamos assim, um braço do fundo de hedge, né, chamado Highflyer, que foi fundado em 2015 por um desenvolvedor, né, chamado Liang Wenfeng, né? Então, basicamente, esse cara tinha feito ali faculdade de engenharia eletrônica, elétrica, alguma coisa desse tipo, né? E aí, quando ele saiu da faculdade, terminou ali a faculdade, ele resolveu começar a explorar o uso de inteligências artificiais e criou esse fundo, né? E aí ele já vinha, então, explorando muito dessa perspectiva das finanças desde 2008, o uso de inteligência artificial, mas quando ele criou, né, esse fundo, especificamente em 2015, ele começou a implementar, né, o uso de inteligências artificiais aplicada ao mercado financeiro, né, criando um fundo quant que a gente chama. Até aqui deixo uma indicação, né, se vocês não conhecem especificamente a história dos fundos quant, né, tem esse livro que é muito legal, O Homem que Decifrou o Mercado, né, como Gene Simons criou a Revolução Quant. Esse cara é a primeira pessoa, né, o Gene Simon é a primeira pessoa a pensar no uso de algoritmos para o mercado financeiro, né? E especificamente é interessante porque esse desenvolvedor do DeepSeek, né? Ele fez, né? Ele escreveu o prólogo da versão chinesa, né? Desse livro aqui. Então ele foi muito inspirado, né? Pela história do Gene Simons. E é bem legal, é uma história super, super, super legal de conhecer, né? Mas basicamente, então, esse cara resolveu criar um fundo quant. Em 2016, tá? O fundo realizou a primeira negociação gerada por algoritmo de inteligência artificial deles, né? Utilizando GPU. E em 2017, o fundo dele já estava 100% automatizado, sendo gerido por inteligência artificial. Em 2019, tá? Apenas 3 anos, depois das primeiras negociações, os fundos deles já se tornaram um dos 10 fundos quant que fazem, né, o gerenciamento de mais de 10 bilhões de yuans lá na China, né? Atualmente ele já é responsável pela gestão do dinheiro de mais de 10 mil indivíduos de alto patrimônio, né?
E aí, à medida em que esses caras iam desenvolvendo esses fundos, eles iam criando também outras vertentes, criando alguns computadores, testando vários desenvolvimentos de inteligência artificial. Em 2019 também, né, eles ganharam esse prêmio Golden Bull Fund, que é um prêmio chinês, tá? Que tem o objetivo, né, premiar aí grandes empresas relacionadas ao mercado financeiro. E durante essa premiação, ele fez uma declaração que eu achei muito, 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 muito interessante, né? Aí ele tinha uma palestra, né, chamada Futuro de Investimento Quantitativo na China da Perspectiva de um Programador. E lá ele disse, né, o critério para determinar se um fundo é quantitativo ou não é se a decisão de investimento é tomada por métodos quantitativos ou por pessoas. Os fundos quantitativos não têm gestores de portfólio tomando as decisões. Em vez disso, são apenas servidores, né? Era um cara que já vinha há muito tempo, digamos, com essa premissa, né, do desenvolvimento de fundos e do desenvolvimento de vários sistemas geridos, né, de formas autônomas. Em 2026, o Liang, ele começou a comprar várias GPUs da NVIDIA para desenvolver um projeto paralelo que, em certo sentido, foi o que derivou o DeepSeek, né? Por quê, gente? Porque ali em 2022 já, os Estados Unidos, ele criou os embargos para os chips da China, né? Impedindo a exportação de computação, né, de alto desempenho ali, produzido principalmente pela NVIDIA e pela AMD. De forma que os Estados Unidos meio que tornou impossível para pequenas empresas, mas também para grandes empresas, importar esses chips para treinar os modelos de inteligência artificiais. Porém, o Liang, em 2021, já tinha começado, né, a comprar e já tinha ali já tinha comprado, né, algo que tudo indica ali, pelo menos 10 mil GPUs, né. Então, isso fez com que ele tivesse o arcabouço técnico ali, os hardwares, né, necessário para treinar os seus modelos, né. E aí aqui eu queria destacar para vocês algumas questões muito interessantes, algumas entrevistas, né, que eu li, que ele deu, né, em alguns lugares, e aí acho que traz luz algumas das questões mais interessantes em relação ao desenvolvimento da DeepSeek, né. Então, ele conta, né, perguntaram pra ele, cara, quando tu começou a adquirir essas placas, né, por que tu começou a comprar isso? Aí ele fala, né, na verdade o processo aconteceu gradualmente, da primeira placa para 100 placas em 2015, em 2015, 1.000 placas, em 2019, 10 mil placas. Muitas pessoas pensariam que uma lógica de negócio secreta aqui, mas na verdade foi motivada por curiosidade. Então perguntam, que curiosidade? E ele diz, curiosidade sobre os limites das capacidades de IA. Né? E aqui eu acho que existe uma espécie de reviravolta, né? Bem interessante, que é o seguinte, à medida em que o governo dos Estados Unidos criou essas restrições da China de acessar essas placas, o que acontece é que os desenvolvedores chineses precisaram desenvolver novas metodologias, né? Então, dessa forma, de uma forma muito curiosa, talvez o próprio bloqueio dos Estados Unidos criou, de certa forma, modelos desenvolvidos para exigir menos poder computacional, já que eles não têm tantos recursos disponíveis, né? Então é uma espécie de plot twist ou de teoria do efeito borboleta, assim, muito curioso, né? E aí, durante essas entrevistas do Liang, né, os caras perguntam para ele assim também, quais são as condições necessárias para desenvolver uma organização tão inovadora, né? E aí ele disse que a conclusão dele é que a inovação requer o mínimo de intervenção e gerenciamento, né? Todos devem ter a liberdade de jogar e a oportunidade de tentar e errar. Que a inovação, ela é frequentemente autogerada e não orquestrada ou ensinada, né? E ele fala assim, o cara pergunta pra ele também, tipo, você acha que isso que você tá fazendo é meio loucura, né? E ele diz, não sei se é loucura ou não, mas existe essa questão que não é explicada pela lógica, que é os programadores, né, que simplesmente contribuem para uma coisa porque estão curiosos com essa coisa, né? E aí, nesse sentido, digamos que esse processo que ele, pelo menos, diz, né, que é motivado pela curiosidade, levou ao desenvolvimento deste novo modelo, né, o DeepSeek R1.0, que, de acordo com todos os papers ali, né, e os estudos publicados, eles são superior ou igual em performance ao OpenIA,
mas é muito mais eficiente, né? Então, basicamente, eles disseram para o mundo, opa, encontramos uma forma mais eficiente de fazer isso, né? E aí existem todos esses números, né, que foram os números divulgados, assim, e que colocaram todas as coisas em xeque, né? Então, a OpenAI, ela levantou, durante esses últimos 10 anos, né, o equivalente a 17 bilhões em rodadas. A DeepSeek é financiada pelo próprio fundo deles, que é gerida por uma inteligência artificial há muito tempo, né? OpenAI tem 22 vezes mais funcionários. E o mais louco, assim, é que eles têm toda uma filosofia em relação aos funcionários, né? Então, praticamente todo mundo que trabalha na DeepSeek são chineses, ali das localidades, que não tem, tipo, grande experiência, né? Então, eles contratam estudantes, o pessoal acabou de se formar, e isso é muito parecido também com o Gene Simons, né? Ele também, assim, teve um processo de contratação de muitos físicos, matemáticos, pessoal recém-formado, muito nerd, assim, para o desenvolvimento, né, das coisas. Além disso, o DeepSeek é 96% mais barato que o ChatGPT, tá? Em relação principalmente a API, ali, a requisição, a quantidade de requisição que você pode fazer. O DeepSeek é 100% open source e não são necessários grandes data centers, né? As pessoas podem rodar localmente, né, os modelos ali. Então, a gente vê, né, um cenário de completa disrupção em que IA se torna mais acessível, as competições, né, aumentam, na verdade, o que era um fosso de tecnologia ali, né, difícil de você ser superado e chegar perto das Big Techs se torna uma poça, digamos assim, os requisitos, né, de hardware e os custos despencam. Tem uma pergunta que é muito interessante, que é assim, como eles fizeram isso, tá? Eu acho que existem várias formas, assim, e com certeza existem várias formas de responder de formas mais técnicas, mas uma coisa que eu achei interessante, né, em relação ao modelo deles, lendo ali no GitHub, né, é que isso que eles chamam de destilação dos modelos menores, né? E eles falam que o que está escrito, né? Então, demonstramos que os padrões de raciocínio de modelos maiores podem ser destilados em modelos menores, resultando em melhor desempenho em comparações aos padrões de raciocínio descobertos por meio de RL em modelos pequenos, né? Então, aqui, basicamente, né, ao invés deles pegarem um sistema tal como o geral, né, que tem trilhões de parâmetros que estão o tempo todo ali sendo ativados para responder o que quer que seja que as pessoas estejam perguntando, né? Eles desdobraram o modelo em vários sistemas de especialistas, né? Então, quando uma pergunta é feita, você não aciona absolutamente todos os parâmetros, você aciona parâmetros específicos relacionados àquele sistema, né? Então, é esse modelo que eles chamam de destilação de modelos menores para ser empregados, o que foi, né, eu acho que um dos responsáveis por essa diminuição do custo, né? Então, eles pensaram de uma forma diferente, mas tenho certeza que tem várias outras questões ali, técnicas também, que pelo menos nesse momento eu não sei explicar para vocês. Mas além disso, nas entrevistas, né, o Liang cita algumas coisas que eu achei muito, muito, muito interessantes e que eu quero trazer para vocês, né? Então, ele cita essa questão, né, das startups versus big techs, né? E aí ele diz, agora parece que não importa se são grandes corporações ou startups, é difícil estabelecer uma vantagem técnica para esmagar rivais em um curto período de tempo, né? Mas aí ele diz que ele acredita que em breve, né, tanto as grandes empresas quanto as startups terão seus próprios modelos, né, de linguagem ali, os sistemas de linguagem desenvolvidos, né? E ele acredita, enfim, que nos próximos anos, né, existirão muitas oportunidades, né, para várias startups entrarem e fazerem as suas respectivas, os seus respectivos modelos, né? Aqui, de novo, ele cita essa questão da curiosidade, né? E é que eu achei muito interessante, que ele fala, é tudo motivado pela curiosidade. De longe, queremos testar algumas conjecturas. Por exemplo, entendemos que a essência da linguagem humana, a essência da inteligência humana pode ser a linguagem, e o pensamento humano pode ser um processo de linguagem. Você acha que está pensando, mas na verdade está tecendo a linguagem em sua cabeça. Isso significa que a AGI é semelhante, né, ao pensamento humano, e que daí podem nascer essas LLMS, né? Mais perto de casa, assim, mais perto do que a gente tem desenvolvido, tem o GPT-4, né? Que ainda tem muitos mistérios. Eles querem pesquisar sobre esses mistérios ao mesmo tempo em que eles replicam este modelo, né? Que eles falam também o que eles querem para o mercado financeiro. Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo
as entrevistas, porque eu acho que da perspectiva filosófica, da perspectiva de open source, é muito interessante, né, o que ele tá dizendo, assim, ele tá dizendo o tempo todo, assim, não sei se é a coisa mais lucrativa do mundo, provavelmente não, mas a gente tá interessado em pesquisar, em desenvolver novas coisas, e acabou que essa nova coisa que a gente desenvolveu é muito mais eficiente, né, a gente não imaginava que ia ter essa repercussão no mercado, né? Mas teve e a gente vai continuar aí inovando, né? Eu acho isso muito interessante. E aí nós tivemos, né, em relação ao preço das ações, umas coisas muito curiosas acontecendo, né? Então, quando a gente olha até aqui, né? Então a gente tem Apple subindo, Nvidia caindo, né? Aqui tem um Twitter que eu achei muito bom, né? Então, assim, a Apple tá subindo como se o DeepSeek fosse, na verdade, uma coisa boa para o mercado de ações gerais, né? A Nvidia tá caindo como se o mercado de ações dos Estados Unidos tivesse perdido a dominância. A Meta tá subindo, né? Como se eles não tivessem anunciado um investimento de 60 bilhões em inteligência artificial. A Broadcoin tá caindo como se o Stargate tivesse sido cancelado, tá? O Stargate é um investimento de 500 bilhões de inteligências artificiais anunciados pela OpenAI. A Intel tá subindo, né? Como se o DeepSeek fosse construído com os seus chips ali, né? E a Microsoft tá caindo como se a OpenAI tivesse perdido ali o seu líder em inteligência artificial, né? Então, digamos que tem sinais contraditórios, né, entre essas performances ali, né? E aí a gente já tem, né, algumas reações de alguns analistas em relação ao que isso significa, né? Então aqui, JP Morgan, ciclo de investimento de Apple pode estar sendo superestimado. Bernstein, né? Acredita que o pânico é exagerado, mas mantém a classificação de desempenho superior para Nvidia e Broadcom. Citi reconhece o desafio ao domínio dos Estados Unidos, mas enfatiza a vantagem do acesso a chips, mantendo a compra de inteligência artificiais. A compra em NVIDIA, desculpa. Raymond James sugere que as inovações da DeepSeek se as inovações forem adotadas, os custos de treinamentos podem diminuir, questionando, né, a necessidade dos grandes clusters de GPU. Aqui o cantor. Vê o desenvolvimento do DeepSeek com otimismo para a demanda por computação, sugerindo que, na verdade, ela pode ser até maior, na verdade, né? Sugerindo a compra de NVIDIA. Vamos ver. A gente teve também, aqui a própria NVIDIA tá também já se pronunciando, dizendo que o que eles mostraram é que novos modelos podem ser criados, né? Fazendo com que novos modelos que façam, inclusive, que burlem, né? Esses controles ali de exportação, né? Então, nós também temos o lado dos grandes especialistas do mercado, assim, opiniões um pouco contraditórias, tá? Na minha perspectiva, eu acho que é realmente interessante o desenvolvimento disso por ser open source, por ser uma quebra de paradigma, por dizer tudo aquilo que vocês acham que não pode ser quebrado por conta de uma restrição geográfica ou por conta de uma espécie de monopólio tecnológico, na verdade, pode sim. Da minha perspectiva, a DeepSeek, ela é uma coisa super positiva pro mundo cripto e pro mundo open source, na verdade, né? E existem várias controvérsias que também foram salientadas durante o dia, né? Relacionadas, por exemplo, né, às políticas de privacidade ali, dizendo que, enfim, aquelas informações vão ser ali coletadas, sei lá, compartilhadas com a República Popular da China. O pessoal falando que quando se perguntam coisas muito específicas ali relacionadas as questões políticas da China, o modelo também não responde, então tem vários desdobramentos ali. Hoje a gente teve vários problemas, né? Não funcionou muito bem, estava sobrecarregado o servidor, muitas pessoas não conseguiram nem se registrar, então tem várias polêmicas, né, relacionadas à privacidade, a como esses dados vão ser usados, né, todas as polêmicas que a gente tem em relação a tudo, mas eu acho que é uma quebra de paradigma, né, que força a gente a duas questões muito interessantes. Uma é o aspecto da precificação mesmo, né, então eu acho que sempre Howard Marks volta para nos perguntar, para nos dizer, né, nada e nenhuma ação, nenhum ativo é bom o suficiente independente do preço, né? Isso nos lembra que quão importante é a gente conseguir lidar com fome e com food, né? Desses mercados. Então, ali, a hora que tava caindo muito, a gente começou a ver
esses twitters, como o do Arthur Hayes, né, dizendo que o Bitcoin vai voltar a 70 mil dólares. Pode ser que aconteça ainda, pode, mas assim, é bem nesses momentos em que explode essa questão que começa esses twitters, né, começa as headlines de o pior ainda não passou, que eu acho que é um aspecto muito ruim, assim, do mercado. Da minha perspectiva, esse evento, ele força uma reprecificação, que na verdade ela ocorre exatamente no momento em que a discussão é levantada, né? Então a gente fala, Nvidia pode estar sobrecomprada, os preços podem estar defasados. Aí cai 20%, isso já não é uma espécie de readequação do preço, né? Nesse último ano a gente viu vários grandes eventos, né? Então, assim, é o pior pesadelo desde o carry trade, né? E o carry trade aconteceu ali e os preços voltaram a subir como se nada tivesse acontecido depois. Inclusive, recentemente, semana passada, o Japão anunciou aumento da taxa de juros e ninguém nem viu mais sobre isso, né? Então eu tenho a impressão que o mercado está extremamente sensível a qualquer coisa e reage de forma muito exagerada, tanto para o muito positivo quanto para o muito negativo, né? Enquanto que, na verdade, a verdade talvez esteja no meio termo disso. Então, da minha perspectiva, o evento de hoje ele foi, na verdade, super positivo, assim. Eu fiquei bem animada, na verdade, né? Com a possibilidade da gente ver, inclusive vindo da China, inovações open source, né? Em um mundo muito mais aberto, em que a gente diga disrupções podem acontecer sim, não existem mercados que estejam consolidados e que não vão viver essa disrupção. Fico muito feliz dessa disrupção ser open source. Claro que existem todas essas controvérsias, né, que a gente precisa ver. Acho que isso vai fazer com que a gente repense realmente o preço de várias coisas. Isso é um movimento muito importante, inclusive para a gente repensar também o preço do Bitcoin e principalmente de meme coins, essas coisas que, assim, atingem bilhões de valuation. A gente vê o que às vezes a galera consegue fazer com um valor muito menor, né? Então, na minha perspectiva, o evento de hoje foi super, super, super positivo. Acho que os preços, né, e o mercado tende a absorver isso em alguns dias ou semana. Hoje não, essa semana nós também temos a questão, um anúncio do Fed, né, a reunião ali. Vamos ter alguns anúncios, né, em relação aos próximos passos da política monetária dos Estados Unidos, o que com certeza também vai ser um evento que vai adicionar mais volatilidade. Mas eu acho que a minha perspectiva foi um evento positivo, que muda um pouco as coisas, e as mudanças sempre causam incômodo, né? Mas, realmente, da minha perspectiva, eu não tô esperando o pior que vai vir, não tô esperando Bitcoin a 70 mil dólares, tá? Eu acho que o mercado, em certo sentido, até absorveu um pouco disso, né? Uma queda de 70% em Nvidia, para mim, é um processo de absorção, mas a gente tem que ter cautela ali, eu acho que principalmente não se deixar tomar decisões por FOMOs ou por FUD, tá certo? É isso, pessoal, e a gente se vê amanhã para quem é membro do canal, senão a gente se vê na quarta-feira, tá certo? Beijos, até mais!